mulher. Não seria indicando melodrama se eu não falasse de um que eu considero antigo. Eu assisti, se não me engano, em 2022. Mas eu gosto muito, que é Diário para a Liberdade. Diário para a Liberdade. Diário para a Liberdade é a história de 3 irmãos, 2 meninas e um menino. E eu acho incrível ser uma série com tanta gente famosa, tantos nomes assim de peso, nomes fortes mesmo. A irmã principal ali já fez inúmeras coisas recentemente, fez Rainha das Lágrimas. Eu acho que não só ela, mas o Interesse Amoroso é um dos meus atores mais velhos favoritos. E aqui esse papel dele, eu amo esse papel dele. Eu acho que ele tem assim todo uma skin que dá vontade de você ficar um pouco apaixonada, mas você ficar encantada mesmo com tudo, sabe? Com todas as camadas. E não ser tão falado. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém indicando. Então fica a minha genuína indicação. E eu acho, sim, que tem uma carga dramática muito pesada. Muito forte. Não é aquela coisa assim, água com açúcar de você sentar, acompanhar, você vai sair ileso. Não é. Mas eu acho que compensa, porque a história e todas as suas nuances te fazem questionar muita coisa, querer entender tudo, porque aqui a gente tá acompanhando a vida dos 3 irmãos e cada um na sua dor. A gente tem o irmão que ele sabe o quanto ele quer ficar com a pessoa que ele tá, e as coisas só não se encaixam, sabe? Parece que a vida não flui para esse casamento sair. Ele precisava ganhar um pouco mais para conseguir casar, porque ela é uma pessoa bem incisiva, digamos assim. E ao mesmo tempo quer uma vida melhor. Obviamente que a gente com os episódios vai vendo que ela é muito, muito, sabe, mais sorrateira do que parece. Eu não gosto muito dessa personagem. Mas tudo na vida é aquilo, cara. Você sabe o que você quer, o que você considera que merece, até onde você iria por aquilo. Seja limpo ou não, é pessoal. E ele sofre muito por morar muito longe do trabalho. E esse é um dos maiores dramas. E eu sei que ouvir isso parece muito superficial. Porque a gente pensa assim, nossa, metade dos seres humanos da Terra moram longe dos seus trabalhos. Só que quando eles te dão essa camada vívida assim na nossa frente, sabe? Isso se torna uma dor que é lancinante. Gente, de deixar a gente de queixo caído. Porque quando eu comecei a ver, eu falei assim, tá, e, gente, todo mundo já trabalhou pelo menos uma vez na vida, muito longe de casa. Pelo menos aqui no Brasil. Todo mundo já teve um ônibus lotado, sei lá, trem. Não é o meu caso por conta do meu tipo de trabalho, como maquiadora. Mas eu sei que é uma coisa muito comum. Só que quando você bota na ponta do lápis e vê que aquilo realmente acabou denegrindo a vida deles pelo local onde eles moram, gente, é tipo uma roça. Literalmente. É um vilarejo, assim, distantíssimo, tá? Remoto, onde passa um ônibusinho, aqueles que faz tec-tec-tec, sabe? E, gente, é um rolê, tá? Porque todo mundo que mora em cidade pequena sabe que os ônibus têm hora fixa. Eu morava aqui há 10 anos atrás, quando eu era mais nova. E pra eu estudar, na escola que eu estudava, eu pegava 2 ônibus. Hoje os ônibus são mais bagunçados ainda, mas nessa época, gente, 10 anos é o cacete, mais tempo. Tem uns 12 anos, eu acho que é isso. Não tenho certeza. Gente, era tipo assim, se você perdesse aquele, você tava lascado. E é basicamente isso que eles vivem, sabe? Só que, gente, tudo isso ganha uma camada muito grande quando você vê que ele tá tentando melhorar no trabalho. Que a irmã mais nova não tem condições de melhorar as roupas, porque ela tá pagando um rolê aí. Não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que é parte crucial de você assistir e ter o choque que a gente tem quando a gente descobre todas as camadas do que essa mulher está pagando e por que ela está contando centavos. Todos eles ainda moram com a mãe. E a irmã do meio, se eu não me engano, ela é do meio. Eu acho que ela pode ser até um pouco mais velha que o cara, não tenho certeza. Cara, ela tem dilemas, assim, de amor. E é uma parada que, novamente, faz a gente falar, nossa, mas... né, gente? O mundo que a gente tá vivendo, tá mesmo. Mas ela realmente quer ser amada. E a gente vai acompanhando, cada um vivendo a vida ao seu modo, vendo a vida ao seu jeito. E a gente é questionado muito com coisas cotidianas, sofrimentos da vida. A mais nova não conseguir ter boas roupas faz ela sofrer bullying no trabalho. O jeito deles, eles são uma família muito de se impor quando necessário. Só que quando necessário deles, é quando necessário. Porque eu sinto que muitas das vezes a gente esquece desses estigmas de país para país. Eu sinto que se fosse uma família brasileira, já tinha feito um barraco antes. Mas eles não, eles deixam chegar a coisas que eu consideraria extremos, mas porque para eles isso sim é o ponto para se falar. E ela até que se impõe, mas gente, demora muito.
E o jeito também que a empresa a manuseia, gente, é um jeito bem doloroso. Eles têm isso de que você tem que fazer parte de algum grupo, você tem que ser querido, sabe? Meio que ser popular. Eu lembro de ter assistido essa série e ficar refletindo, porque me lembrou muito um episódio de Black Mirror. Eu gosto muito de Black Mirror e eu acompanhei, né? Eu geralmente acompanho durante os lançamentos das temporadas. E um meu episódio favorito é o episódio que a menina precisa de estrelas pra poder, sabe, evoluir na vida. Basicamente, a sua popularidade e influência meio que é dinheiro, sabe? Esse episódio é muito interessante, porque eu acho que ele tem muitas camadas. Porque no fim de tudo, a gente vai à exaustão e até à loucura. Porque ela precisa agradar, mesmo quando ela desgosta de uma comida. Ela precisa agradar, mesmo com pessoas que ela não, sabe, não é tão afim. Ela precisa agradar por uma casa. Ela, sabe? Por tudo. E tudo isso pra ser uma das madrinhas de uma mulher que nunca gostou dela, que praticou bullying com ela por anos, só porque a mulher tinha mais estrelas que ela, tem uma pontuação muito alta e faria a pontuação dela subir. Olha que loucura. E aí a gente fica vendo que nisso, nos dois, a gente vê que o rico fica mais rico e o pobre sempre se ferra. O proletariado, gente, ele é proletariado para não evoluir, tá? É uma máquina muito bem lubrificada, onde a gente vê sempre isso. O rico ficando mais rico, o pobre ficando mais pobre. E essa série, ela fala muito sobre isso. Porque aqui a gente vê todos eles, cada um a seu modo, suando a camisa, tá? Porque aqui a gente vê eles sendo trabalhadores. O pai, trabalhador rural, eles três trabalham na cidade por tentar uma melhoria que não está vindo, é nítido. O irmão quer muito um cargo mais alto, cada um a sua necessidade, mas ao mesmo tempo, gente, aqui a gente vai vendo que é cada um por si, Deus por todos. Ah, mas eles são irmãos, eles se apoiam? Eles se apoiam, mas cada um, no seu tipo de trabalho, tem que suar a camisa do seu jeito. E no fim, todo esse sofrimento é meio que dividido quando eles pegam um ônibus juntos, né? Porque eles se encontram geralmente pra voltar, ou pra pagar, rachar um táxi, quando eles estão muito cansados, mas eles não têm condições financeiras pra fazer isso sempre. E ir embora. Tá, Mari, mas de onde vem esse nome, Diário para a Liberdade? Aí que tá, a empresa da menina, como eu falei, tem essa coisa de hierarquia e de grupos. E nessa de grupos, ela entra num grupo que é pra você escrever ali um diário, expor os seus sentimentos. E, amigos, a bicha tem sentimento pra botar pra fora. E não é qualquer coisa, não. A bicha é poética e sofrida, tá? Porque você vai... Gente, eu lembro de querer indicar assim, que eu reassisti em 2024. Acho que foi fim de 2024, início de 2025, eu reassisti. Só que eu lembro que eu chorava tanto. Eu chorava tanto, mas tanto. Eu vou dar um spoiler que não sei se é bem um spoiler, assim, muito pesado. Mas, basicamente, no fim, os diários desse grupo que escreve diários se tornam um livro. Assim, eles decidem, sabe, juntar histórias, né, esses fragmentos e lançar um livro. E assim, gente... Cara, os últimos textos, os últimos episódios, eu me lembro de trechos e são muito emocionantes. Porque a dor, ela, mesmo que seja particular, não é isolada. Se é que você me entende. Muitas das vezes a gente pensa que só a gente passou por isso. Só a gente sofre nesse modo. E não é. A gente vê o caso da mais nova e o romance dela. Cara, ela passa tempão ignorando. Gente, é muito episódio. Eu não sei se são 8 episódios. Ignorando, assim, mas ignorando, assim... Gente, nossa, fortemente. Um gato, um homem lindo, maravilhoso, que qualquer uma de nós não ignoraríamos. Porém, tem um problema com bebida. Um probleminha. Bem pequeno. Não tão pequeno, mas um probleminha. E, gente, quando eles têm uma conversa, tipo, uma conversa de verdade, porque ela realmente, assim, sabe? Porque ela acha que ela não quer tanto, assim, se relacionar, e ela pensa muito sobre isso de se relacionar de forma rasa. E eu acho muito legal o ponto que ela põe. E eu nunca mais, gente, eu assisti essa série pela primeira vez em 2022. Eu nunca mais esqueci a frase que ela fala pra ele. Eu não quero só ser amada de forma simples. Eu quero e sinto que necessito ser idolatrada. E eu lembro de ter conversado sobre isso com o pai da Aninha. E eu falei pra ele, aí que tá, eu acho que as pessoas, elas demonizam essa palavra, sabe? E eu entendo, e quando você vê os episódios, e você presta atenção, a gente tá dublado, tá na Netflix, tá dublado, tá? Então assim, você vai entender, porque a dublagem da Netflix é uma dublagem muito boa, muito coerente. A primeira vez que eu vi legendado e depois eu vi dublado. Eu acho que você entende muito ela. O ponto de vista dela, olhar e dizer o quanto ela sente a necessidade, assim, sabe? Uma necessidade voraz de ser idolatrada. Porque ela aqui não tá falando assim, não, eu quero um cara que me curta, eu quero, sabe, um cara que me banque, eu quero um cara que, sei lá, rasgue o peito e arranque o coração ainda batendo e coloque no meu peito. Não. Ela tá dizendo que ela quer
um relacionamento diferente do todo, do raso do que ela acompanha. Ela acompanha o relacionamento do irmão e vocês vão ter que assistir pra entender. Ela acompanha a irmã tentando muito, mas a irmã dela sua camisa. Ela acompanha, de certo modo, acompanhou meio que o relacionamento dos pais. Eu acho que os relacionamentos muito frustrados ao redor dela fez com que ela criasse muito uma casca, e a gente vai vendo ali ele tentando, e é um jeito muito brucutu, assim, que ele tem, sabe? É muito legal, eu gosto muito desse personagem. Eu gosto muito, muito desse personagem. Ele é meio ríspido, ele é agressivo, sabe? Ele é aqueles caras que você olhando assim de fora, você fala assim, red flag ambulante, não tem condição. E aí quando a gente vai conhecendo, entendendo a história dele é uma das histórias mais legais da série, tá? É uma das histórias mais legais, porque é aquilo, a gente julga o livro pela capa. E quando você descobre toda a história dele, você fica assim, chocada. Um pouco encantada, um pouco mais encantada, e chocada, e faz com que a gente veja um pouco sobre ganância. E eu acho que aí que tá, essa ideia de escrever, de pôr em palavras, faz com que os diálogos sejam muito profundos. Os diálogos dessa série têm um peso dramático muito grande. São muito profundos, tem muitas camadas. A gente começa a querer entender muito, a gente escuta palavras que a gente não conhece, a gente começa a ver que ver a vida a seu próprio ângulo é uma coisa pessoal, porém, faz com que você, né, ao dividir, porque os irmãos têm o hábito de sentar e tomar uma e conversar, ou ela, quando tá com o grupo dela, né, ali, que é tipo um debate que eles fazem, né, quando eles fazem os encontros para falar sobre como tá evoluindo a escrita, faz com que a gente comece a ver que quando você tá em conjunto, não sei se você tem um grupo, às vezes um grupo de amiga, um grupo da sua família, né, minha família tem muitos pequenos grupos, sabe? 3 que se dão melhor, com os outros 3 que se dão melhor. Eu me dou muito bem com meu irmão. Meu irmão, ele é muito inteligente, sabe? Aquele cara que qualquer coisa que ele pega pra fazer, ele faz bem. Irritante. E ele tem uma cabeça, assim, que estressa. Então, quando a gente para pra conversar, a gente fica, tipo, 4, 5, 6 horas conversando coisas extremamente distintas, com uma profundidade inacreditável, e aí você divide uma coisa sobre a sua ótica, sobre aquele assunto, e ele divide de volta, e aquilo ali é muito interessante, e é basicamente isso que acontece. E faz com que a gente vá vendo o quanto que a vida tem muitas camadas. E seus problemas, eles são seus, porque você viveu eles ao seu ângulo e à sua ótica. Mas eles não são isolados porque alguém no mundo já viu, sabe? Não existe experiência única. E a gente vai vendo tudo isso. E tudo isso banhado a cidade pequena, que a gente sabe que vem acompanhado de fofoqueiro, de filha da puta, de gente babaca, de gente interesseira, de gente arrogante. Gente, todo o enquadro de uma cidade pequena real tem aqui. E tudo isso com 3 pessoas que ainda, além de tudo, estão tentando ser alguém na vida. E além do simples e desse tamanhozinho fato de pessoas distintas, todo mundo vivendo na mesma casa, todo mundo tendo que coabitar naquele pequeno espaço, que é aquilo que eu acredito fielmente. Se você permanece estagnado aonde você nasceu, a chance de você evoluir é sim menor, tá? Primeiro porque as pessoas que mais vão apontar o dedo pra você são as pessoas do seu núcleo. Seja elas vizinhos, amigos, íntimos ou familiares. Um desses 3 vai apontar o dedo. Ah, Mari, isso é uma verdade extrema? Não, tá? Tem muita gente boa no mundo. Mas eu tô dizendo que é uma grande chance de acontecer. Mesmo que você saia e acabe voltando, como é o meu caso, que já tô querendo ir embora de novo. A gente sabe que quando a gente bota o pé pra fora, a gente tem mais chance. A gente tem mais mundo, mais espaço. E, gente, a vida aqui, eu sinto que é muito do proletariado. Então, você vai se ver melhor nas situações. Eu acho que sim, você vai se ver com uma camada de choro, de angústia, mas você vai ter chance de ver histórias muito legais. Escolhas muito interessantes. Eu acho que ver ali cada um no seu momento de querer evoluir, escolher ir, não ir, grupos de amizades, cada um com o seu grupo de amizade, quem tem amizade, quem tenta ter amizade, quem não tem amizade, os seus relacionamentos. Tudo isso tem camadas muito diferentes, muito interessantes, que valem com certeza o play. Eu acho que a ideia de ser um romance mais adulto, ela é mais nova que ele, mas ele é um cara bem mais velho e ela é uma pessoa muito cabeça, por tudo que ela já viveu e tal. Faz tudo ficar muito interessante. Entender aí as dívidas de cada um, tá? Porque a gente tem aqui, tô falando que a gente, como a gente aqui, a galera, é muito interessante. E eu acho que é impossível você ver e não se identificar em nenhum episódio com algum acontecimento. Que acontece a coisa, tá? Eu me lembro de ter
resmungado comigo mesma muito, porque eu sentia que tinha sido uma série muito maior do que parecia ser de tanto acontecimento. E eu não tô dizendo que fica um monte de ponta solta, não. Eu acho sim que daria uma segunda temporada, porque dá vontade de acompanhar um pouco mais sobre os acontecimentos. Mas eu acho que, assim, a gente é apresentado a muito drama, sabe por quê? Porque viver tem camadas. E eu acho que essa ideia deles fazerem isso faz a gente entender muito mais isso. Se eu pudesse comparar, eu compararia com Amor, Droga e Outros Dramas, que também tem no Netflix, também tem dublado. Também é um melodrama, e eu já indiquei aqui, que eu acho fantástico, fantástico. Só que lá eles falam mais abertamente sobre as camadas de problemas sociais e problemas psicológicos. E aqui a gente tem mais essa camada de problemas sociais e de vida familiar. Mas você não vai se arrepender de dar o play em Um Diário para a Liberdade. Você vai amar. Se você tá nos seus 20 e poucos, quase 30, ou entrou nos 30, está entrando, tipo eu, né, que vou fazer 29, ou entrou há pouco, tá ali 30, até 33, e a sua vida não tá ainda do jeito que você sonhou, eu acho que você vai se identificar muito. Eu acho que é uma série que eu ainda vou continuar vendo uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos. Toda vez que eu sentir que a minha vida tá dando um novo 360, ou que eu tô muito perdida, porque eu acho que é uma série que toca a gente em pontos importantes, faz a gente lembrar de outras coisas, e entender que vida é uma coisa particular. E cada um vai ter seus dramas. Mulher, eu espero que você goste da indicação. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até amanhã. No próximo, Dorama Indica uma semana de melodramas.